Olá, boa noite. Frustração. Como lidar com esse sentimento que pode atingir qualquer pessoa? Será que a geração atual tem mais dificuldade em lidar com a frustração? Como aceitar algo quando dá errado? E mais, nas ruas ouvimos qual a opinião das pessoas sobre frustração. Pesquisador descobre uma nova espécie de rã, resultado de uma parceria entre UFO e Unicamp. Você também confere a previsão do tempo para Uberlândia e região. O Jornal da UFO começa agora. Vamos para o nosso giro de notícias. Um homem de 29 anos ficou ferido após ser esfaqueado pela companheira, também de 29 anos. Ele teria agredido o filho, um bebê de 5 meses de idade. A ocorrência foi registrada como violência doméstica com lesão corporal e ambos foram presos. As agressões ocorreram no início da noite deste último domingo, no local conhecido como Invasão Fidel Castro, em frente ao Parque do Sabiá, na rodovia BR-050, em Uberlândia. E agora vamos falar sobre ciência. Resultado de uma parceria entre UFO e Unicamp. Foi descoberta uma nova espécie de rã. O animal, que tem 2 centímetros, foi encontrado em Curvelo e na Serra do Cipó, em Minas Gerais. O biólogo responsável é o Felipe Andrade, graduado no campus Pontal da UFO e faz doutorado na Unicamp. Mais informações sobre essa nova espécie você encontra no comunica.ufo.br. Mais de 600 servidores públicos de Minas Gerais começam a receber os salários de março pelo mês trabalhado em fevereiro, na quarta-feira da próxima semana, dia 13 de março. A escala anunciada junto com a do mês passado foi confirmada hoje pelo governo do estado e prevê o pagamento em 2 datas. Para os servidores da Segurança e Saúde, a primeira parcela será no dia 13, no valor de R$ 3.000. Para os funcionários da educação e demais carreiras, ativos e inativos, a quantia é de R$ 2.000. A segunda parcela de março vai ser paga no dia 26, em uma terça-feira. Estudar vários meses e até alguns anos e não conseguir passar no curso desejado. Como não ficar frustrado quando isso acontece? Você vai ver agora, na reportagem, a rotina de alguns estudantes que sonham em entrar na faculdade. Iago Miranda já faz curso preparatório para vestibulares há 4 anos e conta como aprendeu a lidar com a desaprovação nos processos seletivos. Quando você entra aqui no cursinho e fala que quer medicina, você já sente não um impacto, mas assim, o pessoal já te avisa, ó, não é uma coisa fácil, você não vai conseguir, assim, você pode conseguir de primeira, claro, tem muita gente que consegue, mas assim, é um trabalho que você tem que lutar cada dia. Cada um tem um tempo diferente para conseguir ser aprovado. A Rebeca está há 5 anos fazendo curso para uma vaga na graduação de medicina e explica que algumas comparações não ajudam no incentivo. Acho que o grande problema das pessoas ficarem frustradas é que elas tendem a comparar a história delas, o processo delas com o processo de outras pessoas. Então, eu mesmo já fiz isso muito comigo, de olhar para outra pessoa e falar assim, mas você passou com 2 anos de cursinho, 1 ano de cursinho, e me achar menor por causa disso. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo. O coordenador e professor deste curso preparatório em Uberlândia fala da situação enfrentada pela maioria dos jovens. É muito comum que os alunos cheguem no cursinho com a preocupação de não ter sido aprovado, porque se ele tivesse aprovado não precisava de cursinho, né? E isso ele já vem com o emocional um pouco abalado. Então a gente tem tanto um trabalho psicológico, né, com a psicóloga que vai fazer essa orientação, que vai conversar com os meninos, mostrar para eles que isso é um processo natural mesmo. Ele não passou é porque não tinha vaga para todo mundo, existem outras pessoas tão boas quanto ele que também não passaram, quem entrou lá não é melhor do que quem ficou aqui de fora. Já esta professora explica que fazer o curso preparatório para vestibular não é perda de tempo se for para conseguir passar no curso que deseja.
Tem muitas vezes que a gente vai trabalhar e depois não vai gostar da profissão, vai ser frustrado pelo resto da vida, sendo que o cursinho não é uma perda de tempo, é um investimento para que você possa fazer aquilo que você efetivamente gosta, né? Como o filósofo Confúcio diz, escolha um trabalho que você goste e você nunca mais terá de trabalhar um só dia. Então a gente tem que fazer as coisas pelo prazer. Claro que é difícil lidar com essa condição da pressão, do investimento financeiro, do investimento de tempo aqui, mas a gente sempre tenta conversar com os alunos. E esse aluno nosso, ele estava quase desistindo, porque tinha passado em outro curso, e eu conversei com ele e acabei convencendo ele a ficar mais um semestre, e no semestre seguinte ele acabou passando em primeiro lugar, né, no curso que ele queria, que era medicina. Lidar com tranquilidade para que uma não aprovação não se torne mais uma barreira para as próximas provas é o que explica esta psicóloga. A gente tenta trazer ele para a situação presente, para não deixar o estudante preso à ideia de como ele gostaria que as coisas fossem, como ele gostaria que as coisas tivessem sido, mas tentar trabalhar um pouco a aceitação do que ocorreu e olhar para essa não aprovação enquanto de forma estratégica, né? De forma que ele consiga perceber e avaliar, né? O que faltou. O tão desejado curso de graduação, uma hora deve chegar, e a motivação é algo importante para os estudantes. O principal é não desanimar, né? É ter a humildade, vamos falar assim, de entender que é um processo, que vai chegar o seu momento, né? Que é sentar de novo na carteira, assistir às aulas novamente, fazer os exercícios, recomeçar o ciclo do zero sem se preocupar com o que já passou. Bom, e o tema do Jornal da UFO de hoje é frustração. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a professora Renata Ferrares, que é professora do Instituto de Psicologia aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria que você respondesse, professora, o que é frustração? Bem, frustração, antes de tudo, é uma experiência. E possivelmente é uma das primeiras experiências que nós temos no momento em que nós nascemos. O próprio nascimento, por si mesmo, é uma experiência que traz um grau de frustração. Então, frustração é parte da vida. Não é algo que a gente deva acreditar que exista um meio ou meios pelos quais nós possamos evitá-la a qualquer custo, exatamente porque somos finitos, porque somos limitados, porque estamos o tempo todo em contato com desafios, né? Nós temos a possibilidade da frustração, né? Então, frustração faz parte da vida, né? É claro que não é uma experiência agradável, e em alguns contextos, que acho que com o nosso bate-papo a gente pode chegar lá, ela é eventualmente uma experiência necessária. Existem frustrações necessárias. Então é preciso passarmos pela frustração. Sim, é inevitável. É claro que existem aquelas frustrações evitáveis. As frustrações evitáveis são aquelas necessidades que nós criamos em função de uma série de aspectos, e elas possivelmente são evitáveis, porque elas são frutos das nossas construções, dos nossos desejos, muitas vezes, como a garota disse, em função de comparações que fazemos com os outros, ou que fazemos conosco mesmo, em função de outros momentos da vida. Mas existem frustrações necessárias. Por exemplo, como é que você consegue construir limites, ser capaz de perceber que você tem limites e precisa respeitar os limites dos outros se não houver uma experiência de frustração. Então, se uma pessoa nunca sofre nenhum tipo de frustração, possivelmente, em algum momento, você vai ver alguém com limites prejudicados. Ou seja, aquilo que eu desejo, a minha necessidade tem que ser atendida a qualquer preço, a qualquer custo, sempre que eu desejo, e isso é prejudicial. Então, eu acho que um primeiro olhar que a gente pode ter é olhar para a frustração não apenas como algo que realmente traz, uma experiência que traz emoções desagradáveis. Geralmente a raiva,
São dos fatores. Sim, inclusive existe uma teoria psicológica bastante antiga, da década de 60, que explica a raiva como uma emoção derivada da frustração, não só nos seres humanos, mas nos mamíferos de uma forma geral. Quer dizer, isso, quando você observa um mamífero e o ser humano também expressando raiva, a chance é de quase 99,9% de chance de que ele se sentiu frustrado, de que ele foi frustrado ou se sentiu frustrado. Agora, a frustração não gera apenas raiva, ela pode gerar tristeza, e uma profunda tristeza. Nesses contextos, essa raiva, ela está autodirigida. Quer dizer, eu estou triste comigo mesmo porque você começa a acreditar ou pensar assim. Isso pode gerar uma depressão? Pode. Um dos fatores da depressão pode ser uma raiva autodirigida. Começou com uma frustração Começou e se torna com uma depressão. frustração, com um conjunto de frustrações, uma dificuldade de regular as emoções. E acho que aí entra um pouco daquilo que você estava dizendo logo no começo da sua apresentação. Será que essa geração é uma geração que não consegue lidar bem com a frustração? E aproveitando até o gancho da reportagem, professora, uma das alunas cita a comparação. Sim. É possível lidar com a comparação? Ela é capaz de causar frustração na pessoa? Sim. Se você vive num ambiente no qual o tempo todo você é comparado, e embora a gente observe ali o diretor do cursinho fazendo várias pontuações no sentido de como eles procuram manejar, a própria psicóloga, como ela costuma manejar, o próprio cursinho e a escola, o Fundamental 2, ela muitas vezes está centrada num ambiente competitivo. Quer dizer, se eu não entrar, outro entrará. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, é ambíguo, porque eu estou o tempo todo escutando os professores, o psicólogo, o diretor, dizendo, olha, a competição não vai te ajudar em nada, mas eu vivo num contexto que é competitivo. Então, e não tem como, a vida é um espaço de competição. A vida tem também competição. Então, acho que esta é a grande questão. Como nós vamos aprender a manejar, a regular as emoções que se derivam das frustrações, a raiva e a tristeza. E, professora, as pessoas, os jovens, principalmente, eles estão mais vulneráveis à frustração? De uma forma geral, sim. Por quê? De uma forma geral, pelo menos vamos partir dessa perspectiva. Quanto mais jovem uma pessoa, e nós podemos pensar até antes do jovem, podemos pensar na criança, quanto menos mecanismos nós temos desenvolvidos para lidar com a frustração, ou porque nós ainda não adquirimos habilidades sociais suficientes, porque ainda não estamos naquela fase para adquiri-las, ou porque não temos um ambiente educadores, cuidadores que favoreçam a construção dessas habilidades. Muitas vezes a criança se frustra, ela passa pela experiência de frustração, o jovem se frustra, passa pela experiência de frustração e ele não tem alguém com quem dialogar sobre tudo isso. Então falta aquele apoio para o jovem desabafar. Exato, não só para desabafar, mas eu acho que o primeiro movimento é o desabafo. É você, seja uma criança, seja um adolescente, contar sobre a experiência de frustração. E aí ter alguém continente. Porque muitas vezes, o que nós estamos tendo hoje? Pessoas, pais, cuidadores, pais e educadores também já muito sobrecarregados, também já muito cansados e frustrados. Então, é bastante difícil, se você não tiver minimamente condições saudáveis, daquele que pode educar pais, professores, e até um grupo de amigos com os quais você está envolvido. Se não houver aquele que pode me ouvir, me acolher e junto comigo tentar ressignificar
aquela experiência frustrante, que está gerando raiva ou que está gerando tristeza, dificilmente eu vou conseguir por mim mesmo descobrir os mecanismos para vencer a frustração. Então, acho que a gente precisaria investir muito nas escolas em habilidades sociais, grupos de orientação de pais em diferentes contextos, políticas públicas que pudessem, de alguma maneira, por exemplo, nos CAPs que nós temos, investir em orientação de pais, exatamente para que eles pudessem fazer coisas que são muito simples, ouvir com atenção, fazer perguntas sem julgamentos prévios, do que está acontecendo, e depois começar a mostrar que existem muitas maneiras de se entender o que está acontecendo. Quando a gente pega, por exemplo, as narrativas do cursinho e como é que esses jovens estão buscando a superação da frustração, é muito nítido que a gente vê que eles começam a ressignificar. Ou eles ressignificam dizendo, não, é isso mesmo que eu quero, o investimento é grande, é um grande investimento, mas vale a pena. E uma coisa fundamental que aparece ali, às vezes de uma forma direta ou indireta, se você não tem autoconfiança, a chance de você se frustrar é muito maior. É maior, né? Em qualquer idade, você pode pegar uma criança de 2, 3, 1 aninho, se você percebe que dentro daquele contexto de bebê, ele é capaz de perceber que, de alguma maneira, em algum momento, em algum tempo, ele vai conseguir. E, obviamente, isso à medida em que avançamos nos ciclos vitais, mais ainda. Pode ser até de criança, né, professora? Mas daqui a pouquinho quero que a senhora fale mais sobre isso, mas no próximo bloco. Porque será que amanhã chove? Veja agora como fica a previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades da região. Quinta-feira, nublado e quente em Uberlândia. O sol fica encoberto por nuvens o dia todo e os termômetros marcam entre 21 e 33 graus. Dia nublado também em Patos de Minas. Há 5% de possibilidade de chuva, com mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Monte Carmelo, a quinta-feira será chuvosa. Apesar do tempo nublado, as temperaturas ficam altas. A mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar a 37. Tempo fechado e quente durante todo o dia em Tuiutaba. As temperaturas ficam entre 23 e 36 graus. Em Monte Alegre, as temperaturas também ficam altas. O sol fica encoberto o dia todo e os termômetros marcam entre 25 e 38 graus. No próximo bloco, a nossa equipe foi às ruas saber se as pessoas já passaram por frustrações. E você já está em casa e passou por alguma frustração e quer contar pra gente? Anote aí, 996397880 ou na nossa página no Facebook e mande aqui a sua mensagem para falar pra gente se passou por alguma frustração ou não. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da UFO. Você já passou por alguma frustração? Como lidar com esse tipo de sentimento? Nossa equipe foi às ruas saber se as pessoas já passaram por isso. Olha só. Não, nunca. Porque eu só planejo quando vejo que vai dar certo, né? Porque senão não planejo, não. Quando a senhora pensa em alguma coisa, ou a senhora já se decepcionou com alguém, no trabalho ou na família? Faz tempo tanto que eu já estou aposentada que eu nem lembro mais. Às vezes a gente pensa que uma pessoa vai responder a gente de um jeito, enfim, aí uma decepçãozinha muito pouca, né? Às vezes que é nem corriqueiro que a gente nem lembra. Erguei a cabeça e marchar na presença de Deus. Isso aconteceu comigo, mas assim, eu já fui muito humilhado. E se a gente não focar em Deus,
com certeza a gente parte para o lado errado. Você fica meio triste, você se decepciona muito. Só que eu dou uma dica, bola pra frente. A gente não pode ficar se remoendo só naquilo ali. A gente tem que pensar que não deu certo agora, amanhã pode dar certo de novo. E foi isso que eu fiz. Eu fui à luta de novo, novamente. E assim, eu vou vencendo cada dia. Não é um tombinho que vai fazer eu ficar no chão. Eu me levanto e tento tudo novamente, de novo. A nossa entrevistada, a última entrevistada, seguiu em frente, né? Seguiu em frente. Professora, voltando também a falar da primeira entrevistada que falou com a gente, a dona Maria Salete, ela falou no início da entrevista que não lembra, né, se passou por alguma frustração. É possível alguém não ter passado nunca por alguma frustração? Não. De alguma maneira passou? De alguma maneira passou. Agora, nós temos mecanismos para lidar com essas experiências que são experiências muito dolorosas, especialmente se elas forem muito dolorosas. Então, por exemplo, a mente ela precisa de mecanismos protetivos. Muitas vezes não se lembrar, não ter a lembrança desses eventos é uma forma de proteção. Ser otimista ajuda. Outra forma de proteção, essa sem dúvida muito mais interessante, é esse otimismo. Mas note que esse otimismo nasce muito daquilo que conversávamos no outro bloco, que é a autoconfiança. Quer dizer, se eu acredito que sou capaz, e para que eu acredite que sou capaz, eu preciso ter tido experiências de capacidade, de competência e ter recolhido, colecionado essas experiências, guardado essas experiências, para que eu possa usá-las exatamente nos momentos em que as coisas não funcionam bem, as experiências de frustração, para que eu possa olhar para aquela experiência e dizer, bem, essa é uma experiência frustrante, eu estou desapontado, nós vamos vendo, né, um outro entrevistado falar da humilhação, do desapontamento com as pessoas, de um outro recurso que ele utiliza, que é a espiritualidade, provavelmente para lidar, a fé, para poder lidar com esse sentimento que deriva da frustração, que é a raiva, e às vezes a própria agressividade. Sim. Professora, aproveitando, e a gente volta a falar disso, porque alguns autores descrevem a frustração como necessária, como a senhora mesmo citou, ao desenvolvimento infantil e fundamental para a vida na sociedade. Sim. Então, é necessário, né? Sim, porque nós vivemos em sociedade, nós somos uma espécie gregária, ou seja, nós estamos o tempo todo nos relacionando direta e indiretamente com as pessoas. E nesse sentido, com certeza, em algum momento, nós vamos esbarrar com necessidades dos outros que, para nós, é frustrante. No ambiente de trabalho, isso é mais propício ou... Tanto faz, isso não faz diferença no trabalho, na família, no relacionamento? Eu acho que no ambiente de trabalho fica talvez mais evidente porque você passa muitas horas no ambiente de trabalho. E com mais pessoas? E com mais pessoas também. E com pessoas que de alguma maneira estão partilhando com você objetivos, metas, mas que não necessariamente pensam como você e vão agir como você. E nesse momento pode surgir a frustração. Daí a necessidade de ter como regular as emoções e como ressignificar a experiência. O outro pensar diferente de mim é muito interessante. Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso pensar diferente onde todo mundo pensa igual? Como lidar com isso, professora? Se a pessoa não tem forças para lidar com essa frustração, como que ela pode desenvolver esse exercício? Esse exercício ele é fundamental. É você começar a procurar ativamente e ensinar os filhos, os adolescentes, as crianças a procurarem ativamente, encontrarem diversas explicações para aquilo que está acontecendo. Porque de uma forma geral, quando nós estamos frustrados, nós temos uma única hipótese.
sobre o que está gerando aquela frustração. E geralmente isso é por causa do outro, está fora da gente. O motivo está fora. A gente dizer aquela frase, era para ser. Isso pode se tornar comum e acaba se tornando isso pior na frustração da pessoa. Tudo que acontece de errado, a pessoa fala, não, isso era para ser. O era para ser cai, a gente volta nessa estratégia que eu estou aí conversando com você, que é, bom, pode ser que fosse mesmo para acontecer. Eu preciso me debruçar sobre a frustração, não tentar sair dela rapidamente. Ela aconteceu, eu também não preciso ficar imersa, patinando nela, me martirizando, me culpando. Mas eu tenho que olhar para o que aconteceu. E olhando para o que aconteceu, pode ser que eu conclua que realmente era para acontecer, porque foram situações que se seguiram e que não podia haver outro desfecho. Mas, por outro lado, pode ser que olhando para a frustração eu descubra o contrário, que não era para acontecer e que, portanto, daqui para frente eu preciso buscar alternativas. Resumindo, é muito, muito importante que a gente procure sempre olhar para aquilo que nos acontece, de bom ou de ruim, sobre múltiplos pontos de vista e não ficar só com aquela primeira impressão. A primeira impressão, especialmente quando nós estamos sofrendo, elas podem nos aprisionar. É uma inflexibilidade. Quanto mais uma pessoa é inflexível, mais frustrada ela se torna, porque ela vai, como eu disse, acumulando, como se fossem selos que você coleciona. Então vem uma frustração, eu coleciono um selo da raiva daquele momento. Aí aquela raiva me gera uma nova frustração e eu viro um grande colecionador de selos. Mas esses selos são todos selos desagregadores do próprio psiquismo, faz-nos sofrer. E aproveitando, professora, além de levantar essas questões, a pessoa que está frustrada, é necessário ela buscar um especialista, uma terapia para lidar com essas frustrações? Eu acredito em duas coisas. Na frequência com que isso está acontecendo, porque veja, se isso está acontecendo com uma frequência, eu obviamente devo precisar de algum auxílio psicológico que vai fazer isso, me ensinar habilidades para lidar com a situação, como regular melhor a minha raiva, como lidar com a minha tristeza, como perceber que a minha vida é muito maior do que aquela situação em específico, mas isso tem a ver com frequência, não é uma frustração aqui, outra daqui 3, 4, 10 meses, não, tem que ser uma coisa que está acontecendo regularmente. E às vezes não é porque ela está acontecendo regularmente, mas ela me faz tão mal, tão mal, tão mal, que ela merece ser olhada com atenção. Com atenção, primeiro por mim e por um psicólogo, geralmente é o psicólogo que é esse ajudante especial. Eu gosto de pensar que nós somos esses ajudantes especiais e aí eu gosto de pensar nessa imagem. Existe um livro muito interessante que se chama O Apanhador no Campo de Centeio, eu não sei se você conhece. E aí, num determinado momento do romance, uma criança pergunta para um jovem adulto, nós estamos falando do vestibular, escolhas, carreira, e frustração, e alguém pergunta para ele assim, o que você quer ser na vida? E ele diz, eu quero ser um apanhador num campo de centeio, lembrando o apanhador no jogo de beisebol. E ele diz assim, eu quero ser aquela pessoa que fica na última posição para segurar não a bola, mas as pessoas que acreditam que do lado de lá tem um precipício, a frustração. E eu sou para não deixar passar. Eu acho que esse é o papel dos pais, esse é o papel dos educadores, esse é o papel do psicólogo, é ser esse apanhador no campo de centeio.
Muito bacana, professora. Infelizmente, o nosso assunto acabou, o nosso bate-papo aqui acabou, mas eu quero agradecer a sua presença, Eu professora. é que agradeço a oportunidade, Júlio. A gente recebe aqui no Jornal da UFA a professora Renata Ferrares, professora do Instituto de Psicologia aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado, viu, professora? Eu é quem agradeço. Bom, e o Jornal da UFA fica por aqui. Lembrando que se você quer rever essa edição, é só acessar a nossa página no Facebook ou no YouTube. Uma boa noite e até lá!